Voltando, pessoal, então, com mais uma live. Voltando, gente, com o nosso estudo, né? Sejam bem-vindos novamente aí, pessoal. Tem bastante coisa aqui pra gente ver, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Olha só, pessoal, você já perdeu a salvação? Já começa com essa pergunta irônica, né? Completamente irônica aí. Olha só. Algumas pessoas usam Hebreus 6, né? Como uma forte base para a queda da salvação. E é pelo contrário, é uma forte base para provar que a salvação não se perde. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra do Altíssimo e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho do Eterno, ou seja, o Messias, expondo-o à ignomínia, à vergonha, enfim, vamos dizer, a maldição da cruz. Está em Hebreus 6, 4 a 6. Esse texto aqui, pessoal, né, você vai ver muito aí as pessoas que defendem a queda da graça, perda da salvação, usarem. Bom, preste muita atenção. Se Hebreus 6, 4 a 6 ensina a perda de salvação, então esse texto também ensina que a salvação não pode ser recuperada depois de perdida. Começa por aí. Já começa por aí. Se a pessoa então perde a salvação, então ela também não pode recuperar a salvação. Por quê? Está dizendo aqui, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Tá? Então esse negócio de regenerou, salvou, pecou, perdeu salvação, salvou de novo, perdeu salvação, fica nesse vai, não vai, estava com o nome lá, apaga o nome, risca o nome, isso não existe, pessoal. Então já começa por aí. Agora calma, não é só isso que o texto está ensinando. Tem muito mais coisa, né? Então, primeiro ponto, quem defende que pode perder a salvação baseada nesse texto, então significa que não pode recuperar. Então olha que interessante, né? Pode perder a salvação, que não é nem da pessoa, é um presente, mas não pode recuperar. Ou seja, o Criador daria chance de perder, mas não chance de recuperar. Olha só, mas o Criador quer salvar todos, né? Não é, irmãos? Porque isso de predestinação vem de Calvino, vem de Paulo, né? E crê num Deus que quer salvar todos, que não faz acepção de pessoas, hein? Tá, ok, beleza. Então ele quer salvar todos, né, Mateus? Né, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde a todos da Noni aí. Bem-vindos. Ele quer salvar todos, né? Mas não dá nem chance de novo de recuperar a salvação depois de perdida. Mas é uma divindade assim, né? Que realmente quer salvar todos, né? Não tem nenhum problema aí, pessoal, com esse pensamento? Não tem nenhum problema com essa concepção? Com essa soterologia arminiana pífia e herética? Se ele quer salvar todos, por que ele não dá chance de novo para a pessoa recuperar a salvação perdida? Acho que o arminianismo caiu, né? O texto diz claramente, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Não, mas o Criador quer salvar todos, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, né? Conforme lá diz Pedro. Mas aqui em Hebreus fala que é impossível renová-los para arrependimento. E aí, como é que faz? Como é que faz com essa pseudológica? Não dá, cara. Tá vendo como não se sustenta? Ou seja, não é isso que o texto está querendo dizer aqui, que pode perder a salvação. Caíram, pode perder a salvação. Não é isso. Você já vai entender. De fato, essa passagem diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Isso é fato. Agora, o que acontece? Isso aqui, pessoal, não é um texto factível, é ilustrativo. Entenda, é em português bem simples, compreenda, olha só. Em outras palavras, pessoal, quer dizer o seguinte,
Imagina se fosse possível alguém, uma vez ser iluminado, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito, provar a boa palavra do Pai e os poderes do mundo vindouro e cair. Olha que absurdo isso seria, porque o Cordeiro teria que morrer de novo por essa pessoa. É isso o que significa esse texto. É isso que significa esse texto. O texto não é factível, e sim ilustrativo no conceito de uma ideia. Ele quer dizer exatamente isso aqui. Imagina só as pessoas aqui, ó, recebendo tudo isso aqui. Foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes, provaram a boa palavra do Altíssimo, os poderes do mundo e caíram. Imagina! Exatamente, Kenshin, é uma ideia impossível. Exatamente, Kenshin. Hebreus 6 está querendo dizer que é uma ideia impossível. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É isso que quer ensinar. Visto que, se isso fosse possível, eles estariam crucificando para si mesmos o Filho do Eterno. Entenda, não tem como crucificar o Messias novamente. Então, aqui estariam crucificando, não é que estão crucificando. Compreendeu? Então as pessoas elas têm que entender, cara, que o primeiro ponto, salvação não se perde porque é um presente. O nome não tem como ser riscado, não existe isso. E isso aqui não é factível, esse texto. Ele é ilustrativo no conceito de uma ideia. É isso que significa, eu vou até marcar aqui. Compreenderam? É isso. Porque se as pessoas quererem interpretar isso aqui como algo assim, né, como fato, desculpa, isso aqui não é fato. Por que não é fato? Porque o Messias não pode ser crucificado 2 vezes. Acabou. É simples. Então isso aqui não está ensinando queda da salvação, perda da salvação. Está dizendo que justamente não tem como perder a salvação. É justamente o contrário. Porque se você perder a salvação, significa que está tudo errado na Bíblia. Simples. Até porque, olha outras bases bíblicas. 2 Coríntios 5,17, pessoal. E assim, se alguém está no Messias, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. E aí? Como é que você vai encaixar aqui perda da salvação com esse texto? Quem acredita em perda da salvação? Lê isso aqui. É a mesma coisa que dizer assim, ó. Se alguém está no Messias, então é quase uma nova criatura. As coisas antigas ainda não passaram, não. Elas podem voltar. E eis que não se fizeram novas. É isso que as pessoas têm que aceitar, então, né? É isso que o arminianismo, lá no resultado final, crê e ensina. E aí? Não, pessoal, desculpa. A criatura aqui, ó, é nova. Quando você se converte, tudo passa. Se faz novo. Em outras palavras, a velha criatura não volta. A nova criatura não volta a tornar a velha criatura. Não existe isso. A conversão, ela muda para sempre a vida de uma pessoa. A conversão genuína. Vemos nesse texto que uma nova criatura jamais poderá se tornar a velha criatura que era antes, porque as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pelas Escrituras, a obra que o Espírito realiza no pecador eleito, que se chama regeneração, é perpétua e irreversível. Entendam, pessoal, a regeneração ela é para sempre. É irreversível. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que nós vamos continuar vendo ao longo desse estudo. Ninguém pode perder a salvação. João 10, 24 a 29
Já lemos isso nos vídeos passados, né? Diz assim: rodearam-no, pois, os israelitas e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Messias, dize-o francamente. O Messias nos respondeu: já vô-lo disse e não credes. Ele já tinha dito que era. E mesmo assim ele: se tu é, diz francamente. Ele já tinha dito que era o Messias, pessoal. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, não são eleitos. Por isso que não creem. Eles não creem é porque não são eleitos. Não são das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz. Aqui o chamado eficaz. Ouvem a voz. Só a ovelha pode ouvir, pessoal. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Cadê a perda da salvação aqui? E aí? Como é que os arminianos explicam esse texto? Não explica. Porque aqui está claramente dizendo que a ovelha não vai perder a salvação. Jamais vão perecer. Não vão ser condenadas. Por quê? Porque são ovelhas. E quem não crê é porque não é ovelha. Quem crê é porque é ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então o mundo não vai fazer você perder a salvação se você é ovelha. Pessoas não vão fazer você perder a salvação se você é ovelha. Satanás não vai fazer você perder a salvação se você é ovelha. O Criador não vai fazer você perder a salvação se você é ovelha. O Messias não vai fazer você perder a salvação se você é ovelha. Os ímpios não vão fazer você perder a salvação se você é ovelha. Nada pode fazer você perder a salvação. Nada. Tem aquele outro texto, exatamente, que a gente não tem volta. Tem aquele outro texto de Romanos também, que nós vamos abordar depois. Quem nos separará do amor do Criador? Será a angústia, a tribulação? A morte, a espada? A doença? Não. Você já vai ver depois. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha o que o Messias está falando aqui. Que da mão do Pai ninguém pode arrebatar, e esses caras estão dizendo que pode perder a salvação, pessoal. Não é possível. Não se pode perder a salvação porque o Criador quem assegura. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, o Criador está aqui, com todos os eleitos, todas as ovelhas segurando na mão dele. Ele vem e faz assim, Ninguém é capaz de abrir. Você é capaz de abrir? Alguma pessoa é capaz de abrir? Satanás é capaz de tirar a mão do Pai, né? É só na cabeça desses arminianos, heréticos. Agora uma frase interessante. Um Deus, eu vou falar assim mesmo, um Deus que perde suas ovelhas é poderosamente fraco. Um Deus que perde suas ovelhas é poderosamente fraco. É uma divindade fraca. Esse é o Deus dos arminianos, que não consegue assegurar a salvação de alguém. Essa é a divindade dos arminianos, infelizmente. Enquanto a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar da mão do Pai, que jamais perecerão, esses arminianos vêm e falam assim, não, você pode perder a salvação, irmão, cuidado. Gente, eu já expliquei muito aqui isso. As pessoas que estão vivendo desviadas, iniquidade, testificando que não estão dando bons frutos, não se arrependeram, estão piores que o estado primeiro, é porque nunca foram ovelhas, nunca foram salvos. Não é que perderam a salvação, nunca ganharam. Apenas estão testificando que nunca foram dos nossos. É isso. Não é simples de se entender isso, pessoal. É simples de se entender, mas é difícil de aceitar, né?
Preservação eterna. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. A mosca do Beelzebub tá aqui, pessoal, me incomodando nessa live. Já faz 3 lives que ela tá aqui enchendo o saco. Veja, Satanás, olha, Satanás anda como um leão buscando a quem possa devorar. O Messias aqui estava falando para Simão, nesse momento. Vadiremos. E o Messias revela uma coisa para Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Simão. Aí, você acha que o Criador, o Messias, ia deixar? Vamos deixar Simão aqui, né? Todos os discípulos, todos os apóstolos, ao léu. Vamos deixar aí, ó, eles que façam seu destino, eles que procurem a sua salvação. Não. Eu, o Messias, porém roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Olha o que o Messias faz. É ele que mantém a pessoa salva. Óbvio que aí você vai... Mas que mosca maldita! Não é possível, cara! Óbvio que nós também temos a nossa responsabilidade, porque após a regeneração, nós somos novas criaturas. Nós... Essa mosca maldita... Eu já liguei o ar, Daiane, e o ventilador. E essa mosca é do Beelzebub. Ela não sai nem que a vaca tussa. Agora ela foi para a janela. Só um pouquinho que eu vou tentar jogar o Satanás para fora. Eu vou expulsar o Satanás daqui. Só um pouquinho. Consegui 10-0 para mim. Vai de retro, Beelzebub. Ai. Eu consegui jogar para fora da janela. Então, eu estava falando, somos novas criaturas. E quando você é nova criatura, a sua vontade muda e você passa a dar bom fruto. Por isso que a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. E não pode a árvore má dar bom fruto, nem a árvore boa dar mau fruto. E então, assim, isso, pessoal, é automático. Ok? Então, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha o Messias intercedendo. Por quem que ele intercede? Pela igreja, não por todos. Está lá em João 17, verso 9 e 20, né? É por isso que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas apenas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, depois da fé já concedida, Efésios 2, 8 e 9, a fé é um dom, é o que diz lá, é um presente do Criador ao eleito. Então, essa fé vai estar no eleito. E então, o Messias vai lá e fica o quê? Rogando pelos eleitos. É o que diz João 17. E aí, para que a fé dos eleitos não desfaleça. Olha só como é que é o evangelho, pessoal. Ou seja, preservação eterna. Ele é que nos mantém no caminho reto. Filipenses também vai falar sobre isso, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é o Criador quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, não nossa. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Né? Olha só que interessante aqui. Desde quando que o Messias vai preservando? Até antes da conversão.
para você ver o nível do amor dele. E agora vamos explicar isso aqui, né? O salvo pode viver pecando e mesmo assim ser salvo? Óbvio que não, pessoal. Não. Ponto final. Não. O salvo não pode viver pecando e mesmo assim ser salvo. Significa então que ele nunca foi salvo. Tá aqui, ó. Isso aqui está em 1 João, não é? Está em 1 João. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Lascou, Danone? Por que lascou? Aquele que permanece nele não vive pecando. Ó. Aqui, pessoal, vocês vão entender agora a diferença entre viver pecando e pecar. Todo aquele que vive pecando, ou seja, viver pecando, você já traduz aqui como iniquidade. Vive na prática do pecado, diariamente, sem medir consequências. Não ouviu nem o conheceu. Não viu o Pai e não conheceu o Pai. São os ímpios. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ó a evidência do salvo. Parece que João aqui está pregando para arminianos. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Ou seja, é árvore boa. Não para alcançar a salvação, e sim porque já foi justificado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha quem pratica o pecado aqui. Prática do pecado. Foquem nessa palavra aqui, eu vou marcar para vocês. Prática do pecado. Não vive pecando. Aquele que vive pecando. O que pratica a justiça é outra coisa. O que pratica o pecado procede do diabo. São aquelas pessoas, pessoal, que não se arrependeram. Nunca. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho do Criador, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido do Criador não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Vamos marcar isso aqui com uma palavra verde aqui. Por que não vive na prática diária de pecado? Não significa que ele não peca. É diferente. Pecado é uma coisa, pessoal. Pecar é uma coisa, e viver na prática do pecado é outra. O salvo, ele infelizmente acaba pecando. Está lá em Romanos 7 isso e outros textos. O salvo, pois o que permanece nele, no salvo, é a divina semente. Aqui que está a diferença entre o salvo e o ímpio. Ora, esse não pode viver pecando. Vou marcar em verde aqui. Porque é nascido do Criador. Quem é nascido do Criador é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O nascido do Criador é aquele que o Criador tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, vivo. Ele foi vivificado, Efésios 2. Ele nasceu de novo, ele é nova criatura. A vontade dele é mudada. As práticas que ele tinha antes no mundo não faz mais. Porque não gosta, não tem mais essa prática. Então ele não vai viver na prática da iniquidade mais. Não significa que ele vai ser perfeito, simplesmente que ele não vai mais viver como os ímpios vivem. A vontade é mudada, ele vai dar bons frutos. Tá? É isso que o evangelho é. O Espírito do Pai então vai começar a habitar no salvo. Tudo vai mudar. Então ele não vive na prática do pecado. Aqui está dando as evidências. Nisto são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede do Criador, nem aquele que não ama o seu irmão. Eita, agora lascou para alguns youtubers aí, né? E aí? Agora lascou para alguns youtubers aí. Lascou, pessoal. Ai, ui.
Nisto são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Como? Todo aquele que não pratica a justiça não procede do Criador. Por quê? Porque o salvo, depois de novo nascimento, ele é regenerado, ele vai ser justo com as pessoas. Não vai mentir contra as pessoas, ele não vai mentir, não. Então, todo aquele que mentir sobre outra pessoa está cometendo injustiça. O salvo não faz isso. Todo aquele que não pratica a justiça não procede do Criador. Ai, ai, ai. E agora? E agora? E agora, pessoal? Essas pessoas, você acha que estão praticando justiça? Com isso, você conclui que a maioria é ímpia, né? São filhos do diabo, né? E olha só o que a Bíblia fala. Não fala que você é meio salvo ou não. A Bíblia chama de filho do diabo e filho do Criador. Só existem essas duas classes no mundo. Pois é, pessoal. Todas as pessoas que estão sendo injustas com as outras não são salvas, não são do Criador, são filhos do diabo. É isso que está dizendo. E aí? Agora temos vírgula aqui e diz: nem aquele que não ama seu irmão. E agora? Lascou. Ai, 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 ui, ui. Pois é, né? Vocês acham que ama os seus irmãos? Ele já deixou claro que eu tenho que levar chibatadas, açoites, simplesmente por pregar essa doutrina, por pregar que é o Criador que escolhe pessoas segundo a vontade dele. Romanos 9, tem misericórdia de quem ele quer, compaixão de quem quiser. E aí ele vem e diz que isso é uma doutrina calvinista lixo, podre, nojenta. E que por causa disso que eu falei, eu tenho que levar chicotada, né? Legal. Ele já deixou claro em vídeos dele aí recentes que ele senta na mesa para comer com um pré-tribulacionista, mas não senta na mesa para comer com um calvinista. Vê se isso ama irmão. Você abre o canal dele, você só vê lá uma militância gospel de ódio contra calvinistas, de ódio contra a reforma, de ódio contra a sua doutrina é verdade, e também de ódio contra o Criador. Nos vídeos recentes dele, ele está lá postando que Deus seria esquizofrênico, isso está lá nos títulos. Ele diz lá que Deus seria doentio. Ele diz lá que Deus seria diabo. Ele chama de diabo calvinista. Ele chama de diabo calvinista o Marcos Granconato. Só porque o Marcos Granconato ensina os 5 pontos, pessoal. Ensina a sua doutrina nesse quesito salvífico. Agora, eu também não concordo com tudo que o Marcos Granconato fala, não concordo com tudo que o Nicodemos fala, não concordo com tudo que o Paulo Júnior fala, muito menos não concordo com tudo que Hernandes Lopes fala. Eu não concordo com os calvinistas totalmente. Por quê? Porque eles estão equivocados. Também doutrinariamente. Infelizmente. Acreditam em tormento eterno, acreditam em trindade, acreditam em nomes pagãos, em dízimo, como se fosse dinheiro, e desigrejados. Né? Não dá. Tudo isso aí não tem base bíblica. Eu já refutei, inclusive, todas essas coisas. Mas as pessoas estão cegas, pessoal. Cegueira espiritual. E aí essas pessoas ficam... As pessoas têm que entender uma coisa. Divergência teológica é uma coisa. Agora... chamar o Criador de Deus injusto, de diabo, chamar pregadores que não estão 100% corretos, mas eles ensinam o Evangelho da Graça, de chamar esses pregadores de diabos calvinistas, é uma clara manifestação de que essa pessoa não ama os irmãos. Dizer que eu tenho que levar chibatada, o cara pega a minha imagem, coloca um trecho de um vídeo meu, onde eu estou explicando o nome verdadeiro do Criador, simplesmente isso, e estou pregando o evangelho lá, dizendo que é a misericórdia do Criador que salva, é a graça dele que alcança nós. O cara
pega e fala, isso aqui tem que levar chibatada. O cara fala isso pra mim. O cara fala, não, ele tem que levar açoites. Você acha que essa pessoa ama os irmãos? Enquanto ele não se arrepender e não confessar esses pecados, não se retratar, não fazer um vídeo público e dizer, eu errei, peço perdão pra você, Rômulo e tal, ele vai estar aqui, ó. Ele está até hoje odiando os irmãos, pessoal. Até hoje ele vai estar odiando. E está. Então essas pessoas todas que vivem desse jeito nunca foram convertidos. Eu já expliquei isso em vídeos passados, né? As trevas lhe chegaram nos olhos. Ainda até hoje estão em trevas e nunca foram para a luz. Então a minha mensagem aqui é arrependa-se. Arrependa-se. Vocês acham, gente, que a doutrina arminiana ela não é mais fácil de se aceitar? Todo mundo já nasce arminiano. Todo mundo já nasce acreditando que é bom, que temos que fazer alguma coisa para ser salvos, que somos nós que escolhemos. Até que vem a Bíblia e fala, não, não é assim. Até que vem a palavra do Criador e fala, não, não é assim. Antigamente, muito antes de conhecer essas doutrinas salvíficas, eu tinha também, óbvio, vários pontos arminianos. Até que eu fui aprendendo e fui me rendendo a essas doutrinas. E eu achava que era por presciência, pessoal. Só que eu não achava assim, eu não ficava um militante gospel igual essas pessoas. É presciência. Não, o Criador tem que olhar para o futuro para ver quem é que vai exercer mais obras boas para então salvar. Não, pessoal, eu fui lendo a Bíblia, fui vendo pregações, fui tirando dúvidas, fui lendo, tá? Fui aprendendo e eu fui o quê? Principalmente me rendendo às verdades escriturísticas e tendo humildade suficiente para aceitar. Aceitar que é o Criador quem escolhe conforme Ele quer. É isso que a palavra diz. Não tem como a gente ser desonesto aqui. Não tem como. Então a verdade é essa, pessoal. Eu só espero que essas pessoas se arrependam. E pronto. Pronto, só isso. É o Criador quem faz permanecermos salvos. Sim. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu pai. Ezequiel 11, 19, 20. Já expliquei esse texto em vídeos passados. Se não fosse o Criador fazer isso, jamais conseguiríamos guardar os mandamentos. Veja, como que você consegue andar nos estatutos e guardar os mandamentos? Somente quando ele coloca um espírito em você e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando ele te vivifica, é que você pode guardar. Só assim. Então é ele quem nos faz permanecer salvos. Agora vamos, aquele que perseverar. Olha só. Muitos usam isso aqui. Nossa, mas tem que perseverar para ser salvo. Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você tem que santificar para ser salvo. Sim. Mas, quem é que, primeiramente, nos coloca nesse caminho para perseverar? Somos nós mesmos? Não, pessoal. A Bíblia diz que a perseverança vem depois da regeneração. Você persevera porque você já foi salvo. Perseverar é andar no caminho estreito. Primeiro vem a porta estreita. Então a porta é conversão. Caminho estreito, purificação, santificação. Então, aquele que perseverar, muitos falam essa frase, né? Você tem que perseverar. Sim, essa é a evidência do salvo. Não para ser salvo, é sempre porque você já foi salvo. Olha só. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui tem uma questão, pessoal. O Messias não está dando aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Eu vou frisar isso aqui. Ele não está dando aqui uma condição de você alcançar a salvação por conta própria. A salvação não é por nossas obras.
A salvação é pela graça, mediante a fé. Então esse perseverar aqui é apenas o seguinte: manifestar a evidência que você já foi salvo. Por quê? Você consegue se salvar por um acaso? Tá aqui a pergunta. É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. Por favor, respondam aí. Vamos interagir um pouco. Você consegue se salvar? Só essa pergunta. 1, 2, 3, 4 palavras. E um pontinho de interrogação. Todo mundo respondeu não. Vocês estão certos. Nopes, né, Carolina? Nopes. Pois é. Se ninguém consegue se salvar, por que o Messias ia dizer aqui: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo? E aí? E aí? Logo, pessoal, esse perseverar não pode ser entendido de você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E sim apenas que aqui é manifesto o teu bom fruto. Você vai perseverar porque você já foi salvo. O Messias não está dando uma condição para você ser salvo. Ele está dizendo apenas que a evidência do salvo é que ele persevera. É isso. Tá? Deixa eu ver quantos... vamos continuar. Tem muito conteúdo aqui ainda, pessoal. O crente pode cair da graça? Esse texto é interessante, hein? Vamos lá? De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Olha aí, você não é circuncidado, cara. Ele falou, né, que tem que circuncidar na carne para ser salvo. E eu não sei salvo do quê, porque ele fala que salvação não é viver para sempre. Então eu não sei o que esse cara ensina. Ele nunca falou o que ele crê de verdade, nunca. É um herege de verdade, né, pessoal? É lamentável esses caras. Eu não sei como é que tem escrito no canal dele, sinceramente. Então, se o cara se deixa circuncidar na carne, tá obrigado a guardar toda a lei. Então tem que guardar toda a lei. Todos. Sendo que é impossível. Até porque, sendo que na Nova Aliança já fala que pela lei ninguém será justificado. Por isso que o Messias teve que vir morrer no Calvário. Meu Pai amado, socorro, alguém me ajuda. Por que o Messias teve que morrer, pessoal? Porque ninguém consegue guardar toda a lei. Então, olha só. Aqui, ó. Aquele que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Ok. Do Messias vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vamos marcar aqui, vos desligastes. E da graça decaístes. Está em Gálatas 5, 3-5. Por que o rejeita toda a nova aliança, todas as cartas de Paulo? Por causa disso. Ele quer a lei. Ele vive pela lei. E vai morrer pela lei. E vai ser lançado no lago de fogo por causa da lei. Tá? Exatamente, Danone. Como é que ele vai levar oferta para os levitas lá? Se a lei dizia isso, tem que levar oferta para o levita. Cadê o levita hoje? Lascou. Deve ser por causa disso. Então ele bugou a cabeça, né? E ficou louco. Ficou louco da gabeja. Então, veja só o que significa isso. Muitas pessoas vão ler esse texto e vão pensar assim, tá, mas peraí, isso aqui então pode dar base para a perda da salvação. Por quê? Da graça decaístes. Né? Pois é, não é? Será que ele não continua fazendo sacrifício de animal lá na casa dele? Vai saber, né? De louco não se duvida nada. Então, poxa, uma forte base para a perda da salvação. Sério? Não, pessoal. Isso não é uma linguagem para a perdição. É uma linguagem para a falsa doutrina. Paulo aqui estava instruindo essas pessoas que iam ler a carta.
que alguns estavam lá ensinando que tinha que circuncidar. Isso era muito comum naquela época, né? E na carne, circuncidar na carne. Então Paulo escreve que, olha, todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. Se você tropeçar num pontinho da lei, já era para você. Ele está ensinando que do Messias, da sã doutrina, eles se desligam. Por quê? Porque a salvação não é por obras, e sim pela graça mediante a fé. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eles estavam querendo ensinar que a lei é que salvava, mas vem o Messias e ensina que a graça é que salva. Então, a lei ela veio apenas para manifestar nosso pecado e não nos salvar. Então as pessoas têm que entender que isso aqui é uma linguagem para a falsa doutrina e não para a condenação. Mas sim, quem tenta se salvar por circuncisão na carne, óbvio que está anulando, vamos dizer assim, né, a crucificação do Messias. Aí aquele texto, né, gente, que comprova que quem vive na iniquidade é porque nunca foi salvo. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E muitos outros aí, 1 João 2,19. Né? Ou seja, a pessoa que vive lá não é porque foi salvo um dia e depois não foi mais, é porque nunca foi salvo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Texto mal interpretado. Bom, gente, aqui eu já expliquei acho que umas 3 vezes esse versículo aqui. De 2 Pedro 2:1. Eu vou resumir muito para você aqui, porque já foi explicado. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja, soberano Senhor não é o Messias, é o Pai. Renegarem é receberem os dons, mas não viverem o Evangelho. Não quer dizer que eles estão rejeitando a salvação. Significa que eles receberam os dons, são falsos mestres, são pregadores, mas não vivem o Evangelho. Os resgatou, quem resgata é o Filho e não o Pai. Então, logo que foi resgatado é o povo, a igreja e não os falsos profetas. Imagina, pessoal, um falso mestre ser resgatado. Gente, então assim, aqui esse resgatado não é literal, esse resgatado é que manifestou o seu reino a eles. Só que eles são responsáveis e ensinam heresias destruidoras. Quem quer a explicação mais profunda sobre esse texto, assista os vídeos passados. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Messias, até o dia de Yahushua HaMashiach. Expliquei isso lá no primeiro vídeo sobre, né, esse tema. Ou seja, não tem como você perder a salvação. Aquele que começa a obra da salvação em você, que é o Criador, ele vai completá-la. Está aqui a certeza da salvação, pessoal. Quando vai completá-la? Até o dia do Messias. A volta do Messias, na glorificação. É a completude da salvação. A glorificação. Então, gente, como é que perde a salvação se Filipenses 1:6 diz claramente que ele vai completar? Ele não vai deixar de completar. Então as pessoas têm que entender isso, né? É o básico. Até porque isso é uma ordem inquebrável. Como assim? Aos que predestinou, a esses também chamou. Então não tem como os predestinados não serem chamados. Romanos 8:30. E aos que chamou, a esses também, a esses também justificou. Então não tem como os predestinados e chamados não serem justificados. E aos que justificou, a esses também glorificou. É uma ordem inquebrável, gente. Então não tem como os predestinados não serem chamados, que por sua vez não tem como não serem justificados, que por sua vez não tem como ser glorificados. Eles serão glorificados. Os predestinados serão glorificados. E aí vocês acreditam que o Senhor, juiz do canal Erro Eterno, pega e lê esse texto e acredita que... Adivinha o que o cara fala? Ele fala o seguinte, pessoal. Que os chamados aqui, os que chamou, né, eles poderiam aí não ser glorificados. Os justificados poderiam também não ser glorificados. Por quê? Porque eles podem cair, podem perder a salvação. Vixe, e aí como é que faz com essas interpretações?
Não dá, né? Não é biscoito. Não, mais claro que isso não existe. Mais claro que isso não existe, pessoal. Eu já expliquei esse texto aqui umas 3, 4, 5 vezes aqui nos vídeos. Aqui, antes, no verso 29, vai dizer, Romanos 8... Para não dizerem que eu sou desonesto, né? Porque gostam muito de me difamar que eu sou desonesto, né? As pessoas são muito ignorantes, cara. Tá louco. Desonesto bíblico. Eu desonesto bíblico. Tá, beleza. Então lascou para todo mundo, né? Então, Romanos 8, 29. Vamos pegar o contexto? Ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Criador, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, eles não se auto-chamaram segundo o propósito da carne e vontade própria humana, é segundo o propósito do Criador. E que amam é porque o amor primeiro foi dado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então vem o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E aí os arminianos, tá vendo? O Criador tem que consultar o futuro para ver quem é que vai crer. Não, gente, essa palavra aqui, de antemão conheceu, no grego é proegno. Significa literalmente conhecer, ter comunhão íntima previamente, amar previamente. É conhecer, não é consultar o futuro para ver quais ações humanas, fatos futuros vai acontecer. Tem nada a ver com isso. Proegno vem de egnon, que significa o quê? Conhecer em comunhão, assim como está em Mateus, mesma palavra, 7, quando ele vai se referir aos falsos profetas. Nem todo que me disse Senhor, Senhor entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muito naquele dia vão dizer, pregamos teu nome, expulsamos o demônio em teu nome, fizemos um milagre em teu nome. Eu lhes direi expressamente, nunca vos conheci. Será que ele nunca viu o que esse falso profeta ia fazer? Não. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Aqui o vocábulo é egnon. Nunca vos conheci. Ou seja, conhecer. Por que ele falou nunca vos conheci aqui? Porque nunca teve comunhão com os falsos profetas. Nunca amou esses falsos profetas, falsos mestres. Nunca teve intimidade pessoal com eles. É por isso que fala aqui egno. A mesmo vocábulo de Romanos 8, 29. Logo, amigo arminiano, o contexto, esse versículo está no seu contexto. Ele não tem que consultar o futuro para ver quem vai crer, porque é ele mesmo que coloca a fé no eleito para ele crer, Efésios 2, 8 e 9, Tito 1. E os que predestinou, ele vai glorificar. Então acabou. Essa é uma ordem inquebrável. Não tem como o justificado não ser glorificado. Não tem como o predestinado não ser justificado. Não tem como o chamado não ser glorificado. Eles serão. É uma ordem inquebrável e quem rejeita isso rejeita a própria realidade, a própria verdade bíblica. E a pergunta que eu deixo é: há alguma possibilidade dos chamados não serem glorificados? Óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não. E, infelizmente, os arminianos dizem sim, há uma possibilidade dos chamados não serem glorificados, dos predestinados não serem glorificados. Eles só podem ter tirado essa concepção do Goku, não tem de outro lugar a não ser do Goku, e é por isso que nós estamos vendo aí um monte de esgoto sendo bostejado nas redes sociais sobre isso. Então, Daniel, quem disse que eu sou protestante? Ou o cara já tá falando que se me banir, só vai provar que não pode discutir. Velho, você acha que você tá certo, cara? Primeiro que o cara não sabe nem o que eu sou, né, mano? Tá aí um exemplo de pessoas, pessoal, que julga sem nem saber, né? Quem diz que eu sou protestante ou infeliz? E aí? E aí? Prova você que você tá certo. Porque eu já tô provando aqui, cara. Abre um canal no YouTube
ou na Twitch e faça lives e explica a tua verdade. É simples. Agora, amigo, eu não tô aqui para discutir com ninguém. Eu tô aqui para explicar a verdade, né? Eu não tenho tempo para perder, né? Desculpa. Olha a frase dele. Da onde você tira a conclusão do que você está dizendo? Da onde, né? Da onde, né? Ó, da onde, né? Ó, meu amigo, eu tô aqui há 4 dias sem parar, das 9 da manhã às 7 da noite, falando só a verdade. E aí você vem me perguntar da onde que eu tiro isso? Isso, amigo, é conhecimento espiritual, isso é discernimento espiritual, são fatos verídicos. E se você pode me refutar, abra um canal no YouTube e me refuta. O que eu acho meio difícil, tá? Porque até hoje, desculpa, não quero me gabar nem nada, mas até hoje, biblicamente, ninguém me refutou. E nem vai refutar. Aí o cara dizendo que tem denominação. Tá vendo, Daniel, como você tá completamente errado, cara? Você quer discutir comigo dizendo que eu tenho denominação. Olha o que ele falou, pessoal. Só escuta o que ele falou. Como você pode provar que sua denominação cristã é a verdadeira e não as outras? Tem um monte de denominações e a sua é a certa? Pois é, desculpa, cara, eu nem denominação tenho, ô infeliz. Como é que você vem aqui mentir na minha transmissão ao vivo, cara? Você quer falar mentindo. Desculpa, se você mentir, você só vai tomar um bloco mesmo. Não é porque eu não posso discutir, não. É porque você está mentindo. Não, mano, eu não sou católico, nem ortodoxo e nem protestante, velho. Eu não tenho denominação. Eu não tenho religião, amigo. Eu só falo a verdade. Cara, é que você tem uma concepção que ou se a pessoa não é católica, ou ela é protestante, ou ela é ortodoxa. Não, pessoal, não existe só isso. A gente, pessoal, não é obrigado a estar ligado a um templo ou denominação. Entenda, a gente só deve estar ligado à verdade, só isso. Eu só sigo a palavra do Criador, só sigo a Bíblia, só isso. Só isso. Não, cara. Amigo, quando a gente encontra as verdades da Bíblia, não significa que somos biblicistas, mas sim verdadeiros. Se um dia a Bíblia tiver algo errado ali, eu deixo de crer nela. Agora, eu tenho os originais aqui, amigo. Tá vendo isso aqui? Isso que eu já estudei tudo, mano. Já li tudo isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é idioma grego. Você entende grego? Ó. Eu me baseio na verdade. Pois é, mas eu não sigo o cristianismo. Seguimos a palavra do Criador. O cristianismo foi uma religião inventada que tem muitos conceitos pagãos e que eu, inclusive, já refutei. O que eu creio é no Messias, no Criador e na palavra dele. É nisso que eu creio. O cristianismo está completamente corrompido, né, meu irmão? O cristianismo está completamente corrompido. Bom, pessoal, eu preciso simplesmente aqui voltar a esse estudo. Tem mais coisa para a gente terminar aqui, ok? Então, olha só. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra do Pai, a qual vive e é permanente. Ó, aqui a evidência que uma vez salvo, salvo para sempre. A regeneração, ela não deixa você voltar para a velha criatura. Ela é incorruptível, mediante a palavra do Criador, a qual vive e é permanente. E é por isso que a salvação é eterna. Ok, pessoal?
No próximo vídeo, nós simplesmente vamos comprovar os textos bíblicos sobre preservação eterna. Tá? A gente está falando aqui, Daniel, sobre salvação. É só isso. Então, Daniel, sim, tiraram muitas coisas, inclusive dos originais. Né? Cadê, por exemplo, o livro dos justos? Que é mencionado lá na Antiga Aliança. Foi tirado. O que nós podemos fazer? O Criador, ele deixou a sua essência na palavra. E a gente tem isso para nos basear. E esses estudos bíblicos aqui, pessoal, o título desse vídeo é As Doutrinas Salvíficas. É a parte 25, já não sei se é a parte 25 ou 26. A gente está abordando aqui as doutrinas salvíficas, Daniel, que compete como uma pessoa consegue se salvar. É só isso. Ou ser salva. É só isso. É isso que nós estamos abordando aqui e nos baseando aonde? Aonde a salvação foi revelada. Aonde a salvação foi revelada? Então é por isso que estamos falando sobre isso. Doutrinas como condenação, enfim, inferno, salvação, essas coisas. Todas essas coisas foram abordadas aqui. Então é por causa disso que estamos falando. E por quê? Por causa que houve também muita celeuma no passado de pessoas querendo difundir aqui algumas heresias, como os remonstrantes, por exemplo. Os remonstrantes, por exemplo, vieram trazer, né, essas heresias. Foram refutados por vários teólogos a respeito da salvação. Então é por isso que estamos falando sobre isso. Né? Eu até falei, o Daniel que está aí, ele provavelmente ele não viu meus vídeos passados, né? Mas eu já falei muito aqui que a reforma protestante não reformou tudo, né? Continuou mantendo muitas coisas erradas. Então, Daniel, o livro de Apocalipse, eu já fiz toda a exegese do livro aqui. Tá no meu canal no YouTube. Veja lá. Inclusive no original em grego koiné, como foi escrito no Novo Testamento. E aí? Eu já tenho vídeo aí no canal sobre o Apocalipse inteiro. Tá aqui, ó. O livro mais difícil de ser interpretado, eu já expliquei ele todinho no meu canal, meu irmão. E sim, é só com o auxílio do Espírito que consegue se fazer uma coisa dessa. E aí, Daniel, o que diz aqui no original? Aqui temos a Bíblia original. O que diz aqui? Traduz para nós. Apocalipsis, Iesu Christu, en edokenatu hoteos, dixetis dulisatu. E aí? Vamos falar de Bíblia? Primeiro, pessoal, para interpretar, tem que saber os originais. Hebraico e grego. Então, assim, eu concordo com você que temos que ter o auxílio do Espírito. Inspiração divina. Isso é discernimento espiritual. E só assim para entender as coisas, pessoal. Tá? Você é católico, Daniel? Eu acho que você é católico, né? Olha, muitos relatos de supostos milagres na história da Igreja Católica, tem muita história por aí, né? E como a gente não estava lá, como é que vamos saber de fato? Sendo que eles estavam, enfim, com várias crenças pagãs. E até hoje tem. E aí, Rebeca Yumi, boa noite. Entendi, você é católico romano, ok. Nesse ponto a gente discorda teologicamente, né?
Aí, ó, o Francisco não te representa. Você disse, ok. Ele também não me representa. Porque as coisas que o cara tá falando não dá, né, cara? Sim, já vi documentário sobre o Santo Sudário, já vi. Só que assim, sabe, Daniel, nós aqui, as pessoas do chat aqui e eu principalmente, eu posso falar por mim, né? Por mim eu digo que eu não dou muita importância para essas coisas. O Santo Sudário, alguma coisa lá que ficou, física do Messias, alguma coisa que, sei lá. A gente, pessoal, o que eu entendo é que a gente tem que focar no lado espiritual. Quando a gente fica dando muita importância para as coisas físicas, o reino acaba afastando. A nossa vida, ela é espiritual, a vida eterna é espiritual. Então, eu creio que quando a gente foca nessas coisas espirituais é que realmente a gente está servindo ao reino. Claro que devemos ajudar o próximo. Claro que devemos fazer certas coisas. Isso são evidências da nossa salvação. Mas eu não fico muito ligado em tradições, né? Menos ainda da católica. E também não fico ligado a tradições protestantes. O que eu fico ligado é na espiritualidade. É isso. Espiritualidade, porque a vida eterna é esta. Que conheçam a ti só como única divindade verdadeira, o Criador, e é o Messias a quem tu enviastes. Está em João 17. Né? Olha o que é a vida eterna aqui. Não é tradição romanista, não é essas coisas. João 17:3. A vida eterna, nós estamos falando disso. A vida eterna é esta, que te conheço a ti. Então, a vida eterna, pessoal, é você se arrepender, é você crer, é você conhecer o Criador e o Messias. E é isso que a gente ensina aqui. Entendeu? Gente, vai dar 7 horas, eu tenho que jantar, 1 hora e pouca de live, só agora, né? Porque eu já tô aqui desde as 10 da manhã, hoje foi o dia que eu vim um pouco mais atrasado, vim 10 da manhã, os outros dias eu vim tudo 9 da manhã até 7 da noite, gente do céu, é bem cansativo isso, né? Bom, enfim, eu espero que o Daniel aí, ele continue acompanhando os vídeos aqui, continue sendo edificado. A gente espera que o Daniel ele, continue aprendendo, se autoaperfeiçoando, vendo os vídeos, pode discordar, não tem nenhum problema, a discordância ela é válida. Eu não vou julgar você aqui por ser católico de modo nenhum. A gente está aqui, é para isso mesmo, é para a gente falar, explicar, aprender, ouvir, tá? E é isso. Assim a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Eu já conheci pessoas aí, por exemplo, a esposa de um pastor, que esse pastor era muito inteligente, e a esposa dele ela era católica, e depois ela, enfim, abandonou o catolicismo e começou a ver que tinha coisas erradas ali também e começou a crer na verdade. Então, vamos, né, orar quanto a isso aí, né? Bom, a gente poderia falar muita coisa aqui, né, pessoal? Então, Daniel, dê uma olhada lá no canal no canal Rômulo Ribeiro no YouTube, que tem minha playlist sobre Apocalipse lá e algumas outras explicações bíblicas que podem te edificar, meu irmão. Podem te edificar aí, né? Pode te edificar. Você está aqui para aprender e quando vê você, enfim, se aperfeiçoa no entendimento, né? É isso. Eu sei que tem vários católicos que, por exemplo, não acreditam em imagens. Por exemplo, o padre o Fábio de Mello, né, é bem conhecido aí. Em vídeos ele falou que
que não acredita em imagens e tal, ele fala que é a mesma coisa que nada. Né? Não sei se você também acredita em certas imagens, se coloca a fé em imagens, ele fala que não, ele coloca a fé no Messias, no Criador. Ou tem várias variações aí dentro do catolicismo, né? Então, a gente tem um pensamento diferente. É só isso. Né? Bom, é isso, né? Eu entendo isso aí, Daniel, eu entendo isso aí. O padre Paulo Ricardo, ele explica também. E também tem o Fábio de Mello, né? A crença oficial deles é que não são deuses. Pois é. Mas que eles podem interceder. Pois é, aí a gente já diverge um pouco. A gente não crê que podem interceder. Nós cremos, simplesmente tem um versículo aqui, né, que diz: o único intermediador mediador aqui vai dizer. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Messias. É isso que a gente crê. O próximo vídeo vai ser, então, textos bíblicos que comprovam a preservação eterna. E aí, pessoal, a gente vai explicar texto por texto, e a gente vai explicar esse aqui também. E aí, findou-se. Aí acabou, pessoal, as doutrinas salvíficas. E depois disso, eu vou explicar a Ordo Salutis, e depois da Ordo Salutis, que é a Ordem da Salvação, eu vou explicar sobre a doutrina do tormento eterno no inferno, ok? Muito conteúdo ainda a gente tem pela frente, muito assunto, mas eu vou gravar tudo isso, fiquem tranquilos, eu vou postar tudo no YouTube, ok? Bom, pessoal, é isso. Próximo vídeo, textos bíblicos que comprovam a preservação eterna, tá? E a gente vai abordar aí, vai ser um vídeo curto, provavelmente, e depois a gente vai encerrar então as doutrinas salvíficas e vamos entrar na Ordo Salutis, e depois da Ordo Salutis vamos explicar o tormento eterno no inferno, se é bíblico ou não. E rapaz, aí tem muita coisa para nós abordar, né? Não, hoje não tem mais live não, pessoal. Eu vou jantar, tem outras coisas para fazer. Até a próxima. Obrigado a todos que estiveram aí. Quem quiser mais informações, inclusive o Daniel, que estava aí antes, ele pode ver aqui na Twitch mesmo os vídeos sobre as doutrinas salvíficas que eu já expliquei antes, porque é uma ordem cronológica aqui de assuntos, e eles estão salvos como destaque aí. Inclusive não só o Daniel aí, que é católico, mas todos vocês que estão aqui também que não assistiram antes, vocês podem ver aí também, tá, pessoal? Os vídeos que estão salvos, e quem ainda tem dúvidas, né, explicações muito boas. Sucrão, vou dar uma olhada depois então. Vou dar uma olhada. Tá? Até, pessoal. Abraço.